Tem tanta lista com tantos itens para comprar para enxoval de bebê na internet que a gente fica muito perdida, né? Eu passei por isso e hoje eu vou te mostrar aqui os meus erros e acertos ao fazer o enxoval da Aimee. É só continuar assistindo o vídeo. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas aqui no canal. Eu sou a Jéssica e o vídeo de hoje vocês já viram aí, né? É erros e acertos de enxoval. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que deu certo pra mim e o que não deu certo no enxoval da Aimee. E talvez isso daí vai servir de um norte pra você que tá perdida no enxoval do seu bebê. Pra fazer o enxoval da Aimee, eu fiz uma listinha, pesquisei muito na internet do que valia a pena ou não comprar. Fiz essa lista pra eu não sair comprando adoidado pra ir gastando dinheiro em coisas que não valeriam a pena. Mas mesmo assim, ainda teve itens no enxoval dela que eu não usei tanto assim. Que se em outra época, na época que eu tava grávida, se eu soubesse, eu não teria comprado, né? A gente passa por isso. Porém, tem uma questão, né? Vai muito de região, muito da época do ano, do clima que vocês estão vivendo para vocês comprarem seu enxoval. Eu moro no norte, para quem não sabe, aqui no norte é muito quente. Então eu fiz o enxoval da Aimee pensando nisso, né? No calor, em questão de... dificilmente aqui faz frio, então foi baseado nisso. Então tem pessoas que moram aí pro sul que faz mais frio, né? Então o enxoval dela vai ser baseado lá pro sul, vai estar de acordo com as estações do ano, e aqui a gente não tem isso, né? Então foi baseado no calor. Essa informação é muito importante para vocês. E também eu não queria, como eu falei, gastar muito dinheiro. Foi um enxoval mais enxuto para evitar gastos e desperdícios, afinal tá tudo muito caro, né? Eu vou começar a mostrar para vocês os itens que eu mais usei e os itens que eu não usei tanto assim no enxoval que eu não compraria, né? Então bora lá começar pelo primeiro item, é o que tá aqui atrás, vocês estão vendo, né? Dá pra ver aí? A cômoda para mim foi muito útil. Eu optei por uma cômoda daquelas umas que são mais altas, que são cômodas trocadores, para poder trocar em cima da cômoda. Para mim foi muito útil porque além de organizar a roupinha dela, tem espaço para guardar outros objetos na portinha, e ela ser alta facilita muito a troca do bebê, porque na cama para mim não rola trocar a Aimee na cama. É uma coisa para mim muito desconfortável, eu sinto dor na coluna na hora que eu estou trocando ela. Então ela ser alta facilita muito. E eu nem sou alta, tá? Eu sou baixinha. E imagino para pessoas mais altas, mães e pais mais altos, uma cômoda alta na hora de trocar o bebê facilita muito. Então esse foi um acerto muito valioso aqui pra gente. Eu e o Marcelo e nenhum dos dois sente desconforto na coluna na hora de trocar o bebê. Outra coisa que eu já ia esquecer que é muito importante é, já deixa o teu like aqui no vídeo, tá gostando do conteúdo, ainda não deixou, aproveita e deixa teu like. E se tu não fores inscrito, aproveita e te inscreve também, que eu posto muito conteúdo legal aqui. E se tu te inscrever, tu não vai perder nada que eu posto. Outra coisa é o Instagram, vou deixar ele aqui na descrição. Vai lá, me segue que eu tô postando conteúdo muito legal lá também, viu? O segundo acerto do nosso enxoval também tem a ver com troca de bebê, que foi isso daqui, ó. Esse daqui é o trocador de bebê. Ele é assim, ele tem uma parte plástica aqui. Isso daqui foi um acerto acertíssimo. Já aconteceu muitas vezes de na hora de estar tirando a fralda da Aimee, ela fazer xixi, fazer cocô, e a gente não teve trabalho para limpar, porque simplesmente tem essa parte plástica, pegou o lencinho umedecido, passou em cima, tá limpo. Isso é muito útil, então eu recomendo. Se você tava na dúvida se vale a pena ou não comprar um trocador de bebê, vale sim a pena, é muito útil. O terceiro item também tem a ver com troca de bebê, porque trocar bebê é a coisa que a gente mais faz o dia todo, principalmente quando eles são RNs, porque mamou, tem que trocar. Aqui a Aimee era assim, pelo menos, ela mamava e já tinha que trocar ela porque ela já fazia o cocôzinho dela, e era assim às 24 horas do dia, cada vez que ela mamava, tá aqui atrás de mim, vou pegar aqui pra vocês verem. Kit higiene. Esse daqui é um item meio controverso. Controverso que fala? Eu digo que é um acerto, mas também digo que é um erro. Porque eu vou explicar pra vocês. Durante os 3 primeiros meses da Aimee, a gente usou muito essa garrafinha térmica bem aqui. Usamos muito, 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 muito. Porém, hoje em dia já não uso mais. Porque o cocô da Aimee mudou. Ela tem feito um cocô bem mais potente aí, então passar algodão não tá resolvendo. Então hoje em dia já não vale a pena, porque eu dou banho nela, eu acabo dando banho, é mais fácil pra mim assim. Mas no início eu usei bastante. Eu limpava ela com água morna e algodão e valeu a pena nesses 3 primeiros meses. Hoje em dia eu não uso tanto assim não, tá mais de enfeite aqui. Porque como eu falei, eu acabo lavando ela. Valeu a pena porque eu não comprei um kit personalizado, né? Porque um kit personalizado, pelo menos por aqui, é no mínimo de 150 a 200 reais, os mais simples. Esse daqui eu montei, comprei, fui juntando, não deu nem 50 reais. E mesmo assim, hoje em dia eu já penso que nem valeria tanto a pena assim
ter comprado, né? Graças a Deus eu não gastei tanto assim nele. Outro item ainda nessa linha de trocar bebê, como eu falei, a gente faz muito isso, né? É o trocador portátil. Esse aqui que você leva na bolsa do bebê na hora de sair. Isso aqui vale muito a pena comprar. Foi em torno de uns R$ 25 esse aqui. Por que vale a pena? Porque quando você sair, nem todo lugar que você vai ter um ambiente para você trocar o bebê, uma caminha que tem aqueles papéis, né? Normalmente no shopping tem. Mas eu prefiro usar o trocador dela. Vale a pena sim comprar o portátil, porque você vai precisar quando sair com seu bebê. Um item meio polêmico aí, que as pessoas dizem que não é para comprar, mas eu comprei e eu não me arrependo de ter comprado, foi kit berço. Sim, porque eu não me arrependo de ter comprado. Eu não usei tanto no início com a Aimee, porém agora ela tá com 7 meses. Então, desde os 4 meses, a Aimee começou a rolar no berço dormindo. E o que acontece? Ela batia na grade do berço e acabava assim, acordando-se por conta disso, né? E também aconteceu uma vez, o Madison vai lembrar, a gente acordou, ela tava chorando. E como a gente não comprou aquela tem umas telas de proteção, né, pro pé do bebê não varar. O pezinho dela tinha saído pela grade do berço e ela tava chorando com o pé engatado. E então, desde esse dia que foi que eu decidi colocar a trança e as barras laterais. Então, eu uso com ela, assim, o kit berço por conta disso, porque a menina aqui é agitada. Se ela dorme de cabeça pra cá, quando eu acordar, ela já vai estar com a cabeça pra esse lado daqui, de tanto que ela rola nesse berço. Ela sempre foi muito agitada, muito, muito mesmo nessa questão do sono, né? Então, ela se mexe muito. Pra mim, o kit berço foi algo válido, eu uso. Eu sei que não é recomendado, mas pra Aimee, eu prefiro que ela se bata na almofadinha aqui do que ela se bater na grade do berço, porque aí ela ia se machucar. Macacão com zip. Isso aqui facilita muito a vida. Se eu soubesse que facilitava tanto assim, eu teria comprado desde RN para Aimee, porque facilita muito as trocas. É rápido, você tirou o zíper e colocou. E quando é RN, meu Deus do céu, para trocar roupa, o bebê normalmente não gosta. Ele acaba chorando. E ter que colocar os macacõezinhos de botão que ela tinha, até apertar botão por botão, era um berreiro só. Então, eu digo pra você, compra roupas com zíper pra tocar pro bebê desde RN. Vale muito a pena. Outro item de roupinha que eu recomendo são esses bores aqui, que tem essa golinha aqui que abre. Eu vesti a Aimee por baixo, não precisava passar pela cabecinha dela porque ela se irrita. Então eles, como são bem larguinhos assim, ó, facilita muito a troca na hora de vestir o bebê. Outra coisa que eu recomendo também, que eu vi que tem gente que não gosta e que não compraria, mas eu compraria, com certeza, é fralda de pano. Fralda de pano eu uso muito com a Aimee até hoje. Se você ver o cesto de roupa da Aimee, é fralda de pano até o talo para lavar. Por quê? Como ela mama no peito, e no caso eu tenho muito leite, vaza muito. Então eu coloco aqui, ó, no bracinho. Normalmente é assim que eu uso com ela. Coloco no meu braço e o leite que vai escorrendo cai na fralda. Então eu uso muito durante o dia porque acaba sujando muitas fraldas. E quando o bebê golfa também, é ela que eu uso para limpar. Aí já vai lá, tá? Já usa a fraldinha, limpo ela e tá ok. Uso muito, muito mesmo fralda de pano. Um acerto que eu recomendo pra vocês demais são essas mochilas aqui, ó, que cabem um mundo dentro. Eu não comprei aquelas malas maternidade que vem um monte de mala pra isso, mala pra aquilo, mala pra não sei mais o que. Porque é caro e eu sei que eu não usaria esse tanto de bolsa. Eu não sou uma pessoa de usar bolsa. Quem usa minhas bolsas é o Mads. A gente sai, quem é que segura a bolsa? É o Mads. Eu não sou fã de estar carregando bolsa, não. E então, pra mim foi um acerto, porque eu levei, essa daqui foi a bolsa que eu levei pra maternidade e deu todas as peças, todas as trocas, com um pacote de fralda, inclusive, pra troca de bebê. Deu tudinho aqui dentro, valeu muito a pena, foi baratinho. Hoje em dia não tem aquele milhão de bolsa agora aqui ocupando espaço, porque eu sei que eu não usaria. Mas se você, no caso, é aquela pessoa que você sabe que vai usar um monte de bolsa, então compra bolsas, porque vai ser útil pra você. Como eu tô falando, isso aqui foi o que deu certo pra mim, pra minha realidade, que eu me conheço, eu sei como é que eu gosto das coisas. Desde quando eu soube que eu estava grávida da Aimee, eu tinha certeza que eu ia querer. Era um carrinho 3 em 1. Esse item pra mim foi muito útil. Vocês vão ver o take aí, porque não dá pra colocar aqui agora, porque ela está dormindo nele. Ele é 3 em 1 porque ele é Moisés. Ele também acopla o bebê conforto. E também serve na posição sentadinha, né? Pra quando o bebê for maiorzinho, você sentar. Eu usei muito esse carrinho com a Aimee. No início, quando ela era bem RN, eu fazia ela dormir lá dentro, do meu ladinho aqui, né? Na cama. Aí quando ela acordava, eu conseguia às vezes fazer ela dormir só no sacode lá, no Moisés. E como ele é pequenininho, eu colocava
um lençol enrolado assim em volta, tipo ninho, eu não comprei ninho, tá? E colocava lá dentro, deu muito certo. Usei bastante assim. O bebê conforto também com uma cópula. A gente já saía, né? Era no carro quando a gente ia sair. E já colocava ele direto no carrinho. Facilitou muito, em vez de ter que trocar um pelo outro. A gente usou muito assim. E como vocês viram, a gente usa até hoje. Ela tá dormindo lá nele, porque eu estou aqui no quarto. Então ela tá dormindo no Moisés agora, lá na sala. Valeu muito a pena. Esses modelos são um pouquinho mais caros, mas valeu o investimento. Porém, eu digo pra você, se você for optar por um berço acoplado e não quiser investir num carrinho com Moisés, eu acho que vale a pena também. Pra minha realidade, comprar um berço acoplado é muito caro. O berço acoplado é mais caro do que o berço tradicional e é o que a gente usa com a Aimee. Então valeu mais a pena pra mim comprar um berço americano, porque ela vai usar até maiorzinha, porque ele vira cama. E comprar um carrinho pra ela que virasse Moisés, porque ela usou desde RN e usa até hoje também o carrinho. Partindo agora para os erros, não são tantos erros assim, porque como eu falei, eu pesquisei bastante, fiz uma lista enxuta para que não houvesse tanto desperdício de dinheiro, né? Então bora lá para os erros. Primeiro erro, uma coisa que eu nunca nem usei, mas que estava na minha lista lá, era isso daqui, ó. Isso daqui se chama babete, pano de boca. Esse aqui eu nunca usei, literalmente eu nunca usei, tá lavadinho aqui desde quando a gente lavou o enxoval. Porque é pequenina assim, não vi muita funcionalidade. Talvez quando a Aimee tiver maiorzinha, que ela estivesse alimentando, a gente estiver na rua, em vez de eu levar a falada de pano, ela use a babete. Não usei. Outra coisa que eu só usei na maternidade, porque, como eu falei, o meu enxoval é pra calor e o único lugar frio que eu tive até hoje com a Aimee, eu acho que foi no hospital, porque era bem geladinho lá. Saindo de lá só foi calor. Manta. Essa manta aqui eu só usei no hospital, só foi lá. E outra coisa, porque a médica fez lá, a enfermeira no caso, né, fez o charutinho, aí ela usou. E eu nunca mais consegui usar de novo esse negócio aqui, porque é muito quente. Nunca usei, só no hospital. Então, tipo, numa coisa que eu... Ainda bem que eu comprei só um. Ainda bem, porque no enxoval eram 3, se eu não me engano, 3 mantas. E eu comprei só uma, então graças a Deus que eu não comprei mais de uma manta. Mas se tu mora no frio, talvez uma manta vá servir muito mais pra ti do que pra mim. Outra coisa que tava lá no enxoval, que eu nem sabia pra que servia, é a tal de fralda de banho. Fralda de banho é isso aqui, ó. Nem sabia o que era. É uma fralda uma fralda de pano maior, mas é de pano de banho. Não dá pra enxugar o bebê com isso daqui, se for pra enxugar, eu não usei. Eu usava pra fazer o charutinho na Aimee no início, mas não dava muito certo. Eu acabei usando o lençolzinho mesmo pra fazer o charuto. Mas comprei só 3, se eu não me engano, ou 5. Não usei, tá aqui guardadinho. Não foi algo tão útil pra mim assim, eu nem sabia pra que servia também. Outra coisa que também tava na lista que eu acho que era pra comprar 5, mas eu comprei 3 e graças a Deus eu acho que eu comprei só 3. Coeiro. Coeiro tem toda a lista de enxoval, tem pra dizer pra comprar coeiro. Acho que é só pra forrar as coisas do bebê e tal. Usei pouquíssimas vezes, tá guardadinho aqui. Não sei se tu viu na tua lista aí, tiver muito, então vê se vale a pena investir em muitos coeiros. Eu comprei 3, eu acho, e usei poucas vezes e tá guardadinho agora ali. Me arrependi de ter comprado, mas a sorte é porque veio no kit berço, então não foi um dinheiro à parte. Mas se eu tivesse comprado à parte, aí sim eu ia ficar mais arrependida ainda. Mosquiteiro. Eu não comprei aquele de dossel, porque um de dossel era R$150. Esse daqui é daqueles que se engatam aqui na barra de ferro que vem do berço. Porque pra mim foi um estresse. Aqui onde a gente mora tem muito mosquito. E o que acontecia? Eu colocava aí meia-noite no berço e os mosquitos entravam todos dentro do mosquiteiro e acabavam ferrando ela. E eu acordava ela porque eu tentava matar os mosquitos que estavam dentro do mosquiteiro. Isso foi muito estressante. Eu me estressava muito com isso mesmo. Porque quando eu via, acordava de manhã, a Aimee estava toda ferrada. Porque era um verdadeiro ambiente agradável para eles, né? Que eles entravam lá e ficavam escondidinhos nesse mosquiteiro. Acabou que eu tirei, parei de lutar com isso. E hoje em dia eu não uso mais mosquiteiro com ela. Eu coloco o ventiladorzinho longe, assim, não coloco em cima dela, para espantar os mosquitos. Uso um aparelhinho para espantar mosquito também. Foi muito mais útil do que o mosquiteiro. Esses foram os meus erros e acertos, como eu falei, quase não teve erro, né? Eu acertei muito no meu enxoval. E esse vídeo aqui pode te ajudar bastante, porque assim tu tem o norte, principalmente se tu for do norte ou do nordeste, né? Porque é a minha realidade, é o calor. Então o meu enxoval foi baseado nisso, um enxoval enxuto, um enxoval para não ter tanto desperdício de dinheiro, um enxoval que atendesse às minhas
necessidades, entendeu? Então, mas essa é a minha realidade. Se tu tem aí outra realidade, então faz o teu enxoval baseado na tua realidade, mas esse vídeo aqui pode te ajudar a montar um enxoval assim melhor para tua realidade, entendeu? Tava perdida, espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, viu? E é isso, fique com Deus, até a próxima, tchau!